vimos nos encontros passados que, após um período alvissareiro de crença na capacidade humana de razão, de autodeterminação, ou, em outras palavras, a capacidade humana de edificação do seu próprio projeto de felicidade no mundo, o que resultou no que orientou a nossa fala acerca da pretensão de ciência do direito e da interpretação jurídica, nomeadamente nas duas grandes escolas, Escola da Exegese e Jurisprudência dos Conceitos. O modelo de ciência inspirado na razão iluminista começa a apresentar sinais de esgotamento. As escolas a seguir inclusive a escola histórica do direito, à qual também fizemos referência, que embora não seja uma escola de matriz iluminista, mas também veementemente convicta, crítica ao justnaturalismo e convicta também de uma possibilidade de ciência, embora fundada não numa razão intelectual iluminista, como vimos, mas numa razão histórica. Após isso tudo, é o que nós exemplificamos como um processo já de esvaziamento nessa aposta, o que não significou exatamente uma descrença por completo na capacidade de razão e nem de ciência, mas essa crise representou basicamente uma crise de confiança na autossuficiência do Código. Como vimos, o surgimento do Código de Napoleão em 1804 desencadeou um certo otimismo em que se via no Código de Napoleão uma espécie de resumo da moral do mundo, que veio a inspirar outros países, o que levou a esse processo de surgimento e crise e discussão acerca da autossuficiência dos códigos para representar a inspiração jurídica, a pretensão de um direito positivo no mundo europeu, foi exatamente essa dúvida acerca se um documento legal, ou, em outras palavras ainda, além de um documento legal, mas uma capacidade de uma ciência intelectual rigorosamente construída por cientistas doutrinadores do direito, se isso poderia servir de metodologia para dar conta de todos os casos jurídicos que fossem submetidos a um tribunal. É exatamente essa crise nesse modelo até então construído é que vai fazer surgir a escola da livre investigação do direito, depois dela a escola do direito livre, e portanto, essa vontade de continuar acertando na busca de um modelo metodológico jurídico capaz de salvar a interpretação e a solução de controvérsias jurídicas da arbitrariedade do intérprete e do julgador, é que mais à frente, graças à ascensão de uma outra visão do mundo com impacto decisivo na própria visão do direito, que nós conhecemos pelo nome de positivismo jurídico, é que vai colocar em dúvida e significar uma verdadeira viragem na compreensão do método jurídico. É isso que nos traz agora, nesta aula específica, para tratar do novo paradigma das ciências na jurisprudência teleológica de
Ihering. O texto básico para esta aula, orientado para esta aula, é um livro muito comum citado de Ihering, A Luta pelo Direito. Não é um livro, um texto grande, um livro relativamente pequeno, em que as ideias básicas desse autor, aqui nós estamos falando de um Ihering, considerado um Ihering de segunda fase, considerando que inicialmente ele ainda está ali, envolto à escola da própria pandectística, da jurisprudência dos conceitos. Em uma segunda fase ele se volta inteiramente contra a escola e vai desencadear isso que os autores chamam aqui de um novo projeto, uma jurisprudência teleológica com consequências que irão permanecer após a sua morte e refletir no pensamento de outros autores, como aqui nós ainda poderemos continuar enxergando. Daí que uma leitura didática para compreender com mais abrangência, inclusive alcançando outras obras de Ihering, continua sendo a metodologia da ciência do direito de Lares, especialmente os capítulos 2 e 3, em que ele faz referência a este autor. Portanto, vamos direto a esse ponto em que eu comecei por fazer abordagem a essa mudança de paradigma. O que basicamente nós podemos apontar aqui é essa crise do modelo kantiano de ciências que inspirou essas concepções científicas anteriormente aludidas aqui nas escolas, exceto no que diz respeito, claro, à escola histórica de Savigny. O que basicamente se pode dizer aqui a respeito disso, que estaríamos diante de um enfraquecimento dessa concepção formalista da ciência, ou desse modelo que poderíamos dizer físico-matemático de ciências, onde o conhecimento é visto basicamente, ou a verdade é vista basicamente aqui como um rigor lógico ou como uma coerência conceitual. O que nós vamos ter aqui, portanto, depois desse processo de deterioração dessa visão formal, intelectual, kantiana, é uma ascensão dos modelos empiristas de ciência. Ora, o que isso vai representar? Vai representar uma pretensão de viragem na ideia de conhecimento e uma desconfiança acerca de todas as outras formas de conhecimento que não pudessem ser submetidas à experimentação. Em verdade, o que nós vamos ter aqui, poderia-se dizer, é uma influência desses modelos de ciência, dos progressos alcançados no campo da química, da biologia, e que causaria uma certa corrida em todos os campos do conhecimento, em torno dessa ideia de submeter todas as questões ao teste empírico. Então não é diferente aqui em relação ao campo do direito. Então tudo aquilo que se via lá da explicação finalista da biologia, como lá no evolucionismo de Darwin, toda essa discussão em torno desse espetáculo dos organismos vivos termina por reestruturar a ideia de saber. Esse é um primeiro ponto que nós poderíamos dizer a impactar nessa reviravolta da compreensão das ciências. Uma outra questão que está acontecendo nesse período é a crítica da moral burguesa, da moral europeia marcada ali, portanto, da conquista, do triunfo da burguesia europeia, e a afirmação desse modelo de vida
que triunfou e que tinha basicamente, como chegamos a fazer alusão explícita a isso com a escola da exegese, a essa pretensão de estabilidade, de segurança jurídica. A ideia de que o juiz não poderia ser mais do que a boca da lei, que o juiz deveria representar exclusivamente aquilo que o soberano disse, ou os representantes do povo disseram por meio da lei, na verdade, representa um discurso. Até hoje nós enxergamos isso, quando nós falamos aí do neoliberalismo, na verdade, o Estado mínimo, tudo isso está sempre envolto à ideia de que o Estado tem que garantir aos cidadãos a liberdade de produzir, de realizar negócios e garantir uma segurança, né, nesses negócios jurídicos. Só que essa crítica socialista à moral burguesa vai colocar em causa essa estabilidade jurídica e abalar essa concepção de certeza que até então orientava o direito e o Estado. O que é que basicamente se dizia aqui? A sociedade não é marcada por não é edificada por contratos e por um consenso racional como desde Hobbes, numa feição ainda que autoritária, mas sobretudo depois de John Locke, que é na verdade considerado o pai do liberalismo moderno, na sequência aí também Rousseau e Kant, para ficar com os considerados assim democratas. Então o que os autores do pensamento socialista vão colocar é que a sociedade é originalmente, indesculpavelmente marcada por conflitos e não por consenso. Então, vamos verificar aqui, então, uma assimilação dessa discussão a partir dessa assimilação desse organicismo e desse vitalismo da vida social no direito na forma de um certo naturalismo jurídico. Essa ideia que mais tarde Kelsen iria combater com total veemência no início do século XX, aparece aqui influenciado exatamente por esse discurso das ciências físico-naturais, biológicas, matemáticas. Como é que isso é representado no discurso dos juristas? O direito é considerado como um fato social. O direito seria meramente um fato social e, como tal, deveria ser estudado, esvaziado inteiramente dos seus desígnios normativos, ou em outras palavras, as construções normativas, os cânones jurídicos deveriam ser estudados e pensados inteiramente desvencilhados dos seus aspectos axiológicos. Então, vez a mais, se testemunha, quando nós vamos ler os autores desse período, é uma passagem daquele discurso da avaliação, da dimensão valorativa do direito para uma pretensão meramente explicativa. Ou seja, a pretensão de estudar o direito se desvencilhando de juízos de valor, e estabelecendo apenas juízos de realidade, como Norberto Bobbio, no seu livro, que muito bem explica o positivismo jurídico. Uma questão central da construção do positivismo jurídico é separar juízo de valor e juízo de realidade. Por quê? Porque se imaginava que era possível construir no âmbito do direito uma ciência, tal como nos outros campos, mas para isso era preciso pagar um preço, ou seja, abdicar de buscar um direito justo, de avaliar se aquele direito era justo ou não era justo. Então o raciocínio dos juristas deveria ser um raciocínio tal como existente lá no mundo dos saberes físico-matemáticos, tal como um
um professor de biologia, ao explicar a fotossíntese, diria como é que os processos se dão, como é que a planta, ao extrair do solo, por meio das condições apropriadas para tal, água, luz, calor, etc., processa, transforma a seiva bruta em seiva elaborada, sem fazer qualquer juízo de valor, se isso é bom, se isso é justo, se é injusto. Assim deveria ser também o estudo do direito. Então, fazer um juízo de realidade seria simplesmente explicar o que as normas jurídicas, os cânones jurídicos significavam. Então, isso seria foi cada vez uma pretensão de transportar do mundo dos saberes para a natureza para o mundo do direito, um processo meramente explicativo, sem fazer esse tipo de juízo de valor. Então, isso que fará com que o direito, em geral, é visto a partir da sua realidade social, que se torna, portanto, estudável somente na perspectiva dessas relações sociais, sem pretender fazer esses juízos de valor. Bom, é nesse contexto, portanto, que irá surgir essa denominada jurisprudência teleológica de Ehring, que vai, como eu disse, representar uma viragem do próprio autor, que inicialmente nos seus estudos andou por lá, pela escola histórica, também pela jurisprudência dos conceitos, que depois realizou, influenciado por esses apelos e essa sedução das ciências matemáticas, físico-naturais. Então, poderíamos dizer, se dermos toda atenção a esse livro de Ehring, A Luta pelo Direito, nós poderíamos dizer que todo esse acaso biológico que explica o processo evolutivo dos seres lá no campo da biologia, aqui em Ehring vai ser representada ao estudioso do direito a partir da ideia da vontade. A vontade, então, aqui seria a causa genética do direito, já não mais esse consenso racional que tanto influenciou as concepções exegéticas e conceituais. Isso significava dizer que o direito, para Ehring, que o direito é uma criação objetiva da história, mas não ocorrendo isso naturalmente, como se a história fosse ela própria uma evolução natural das coisas, que tinham que se dar de qualquer maneira, mas uma história marcada pela luta. Então, a vontade aí, claro que naturalmente quando Ehring está falando aqui de vontade, ele não está falando qualquer vontade, ou a vontade em si mesma, mas está falando de vontade no sentido de que ela expressa determinados interesses, sejam esses interesses individuais, sejam interesses sociais socialmente protegidos. Na verdade, então, o elemento aqui será o elemento vontade, que vai passando aqui por uma transição da vontade individual e absoluta para uma vontade explicada, compreensível e gerida socialmente, ou então ou pelas palavras aqui de Larens, de Karl Larens, representava aqui um processo de objetivação, que Ehring está buscando aqui. Não é falar que os indivíduos atomicamente pensados são titulares de direitos a interpor o arbítrio das suas próprias vontades contra as pretensões de outros indivíduos. Não se trataria exatamente disso, mas a passagem representaria a passagem, ao falar de uma objetividade da vontade, significa
dizer a passagem de uma moralidade formal para uma outra de natureza material. Ou seja, o que a teoria do direito e, consequentemente, a metodologia jurídica observava e, na verdade, pugnava era pela proteção de interesses sociais objetivados, ou seja, a representação, aquilo que se pudesse dizer que aquilo não significava a vontade arbitrária de um determinado indivíduo, mas que encontrava eco nas pretensões de outros indivíduos inseridos dentro de um determinado contexto social. Então, é que se vai verificar aqui, portanto, um período de forte influência de pensadores desse período. Outros pensadores desse período, como é o caso de Jeremias Bentham, do utilitarismo de Bentham e o seu positivismo objetivista, histórico-social, que suscita aqui uma interpretação já não mais lógico-abstrata, como nós verificamos na jurisprudência dos conceitos e na escola da exegese, mas aqui a representar uma passagem, na verdade, o que se verifica então aqui é uma passagem desse intelectualismo para o voluntarismo, ou seja, para aquela ideia de que o homem é movido, anteriormente movido por uma capacidade de razão abstrata, como acreditavam os iluministas, e refletimos diretamente isso na escola da exegese e na jurisprudência dos conceitos, mas agora acentuar no indivíduo não sua capacidade de intelecção, mas da sua vontade. Vontade esta que vai pressupor um fim, e isso parece a questão central sempre a ser observada quando nós tratamos de Ehring, porque para ele aqui surgiria como uma espécie de um utilitarismo social, uma biologia social e uma possibilidade, quiçá, de uma coação. Por quê? Porque a sociedade aqui, de onde emerge o direito, que clama por direito, vai representar aqui a emergência de um fim que justifica a existência do direito. Que fim é esse enaltecido por Ehring? A existência, as condições de existência de uma sociedade. Essa luta a qual ele se refere na sua obra, que é uma espécie de uma reconstituição da história do direito, pensamento das sociedades. O mapa genético que tenta se reconstituir aí é essa luta incessante, intransigente das sociedades pela sua própria subsistência. Daí se poder falar de uma passagem de uma ideia de causalidade e de um rigor lógico formal que ocupava tantos intelectuais empenhados na construção dos conceitos e dos institutos jurídicos lá na pandectística, da qual o próprio Ehring participou, para uma ideia de finalidade. Na verdade, em Ehring, a pesquisa pela finalidade da lei, a investigação pela finalidade da lei, vai constituir o real objetivo da ciência jurídica. É disso, então, portanto, que, do ponto de vista hermenêutico interpretativo, no autor alemão, a adequação da lei à realidade social a que destina é fundamental. Por quê? Porque essa adequação é que vai nos permitir, portanto, verificar de que maneira é que a lei irá cumprir a finalidade visada. Então, aqui, o jurista, o intérprete, o juiz estão desafiados não para realizar um juízo lógico, dedutivo, como a escola dos conceitos pandectística imaginou, ou fazer aquela interpretação
formal, gramatical, conhecendo o sentido das palavras e os juízos lógicos, dedutivos, a partir de um processo de subsunção dos fatos trazidos ao conhecimento do intérprete e do julgador à lei. Não se trata disso aqui mais, mas o intérprete, se quer de fato descobrir a vontade do legislador para com isso solucionar uma controvérsia jurídica, esse intérprete deveria conhecer as circunstâncias sociais em que uma determinada lei foi elaborada e quais as condições efetivas de sua realização. Então, ele depende desse mergulho que fará no contexto, no acompanhamento do contexto que justificou qual era a finalidade do legislador quando editou um determinado código. Critério esse, a observar, sim, sempre como um critério relativo, naturalmente relativo, porque dirigido aos fins sociais é a situação concreta. Não é, portanto, um critério absoluto em vista de encontrar a verdade, como se imaginou pelas outras escolas que estavam aí comprometidas com essa ideia de verdade, nesse sentido lógico, formal, kantiano, de rigor lógico, de uma coerência conceitual. Aqui, essa crença deixa de fazer sentido. Esse critério de solução será sempre um critério relativo, porque ele haverá sempre de ser contrastado com a realidade em que esse direito está sendo interpretado e com a circunstância em que o caso está sendo resolvido. Portanto, é isto o que se tem aqui da jurisprudência teleológica de Iering. Mas vejam, os senhores doutores e as senhoras doutoras, que o próprio Iering será aqui depois superado, porque essa ideia de interesses por ele preconizada iria ser levada às últimas consequências por uma outra escola que surge então sob a sua influência e sobretudo depois da edição de um livro de um Philippe Heck, em 1906, se não me falha a memória, e que iria levar adiante esse empreendimento dos interesses. Essa é a chamada jurisprudência dos interesses. Mas isso é um tema para a próxima aula.